Convido a fechar os nossos olhos por um instante, a acalmar nossa respiração, para que as atribulações do cotidiano fiquem para fora do nosso encontro da noite de hoje. Pois nos minutos que se adentrarão, estaremos mergulhados em energias sucintas do Palácio de Cristal. Uma cidade elevada que guarda este planeta Terra e suas propriedades energéticas, que é o ponto de parada dos nossos irmãos espirituais que estão além desta galáxia e que mantém a nós outros, residentes deste mundo, as suas leis e as causas e reações de nossas próprias atitudes. Do Palácio de Cristal emana todas as energias necessárias para o refazimento da Mãe Natureza, dos corpos, dos animais, do reino hominal. Do Palácio de Cristal, todas as diretrizes, todos os ensinamentos nos é propiciados, ao qual o tempo é aquilo que tange esta propriedade de consulta. E emanados por essa energia na noite de hoje, imergidos nessa energia, deixaremos todos os problemas para o lado de fora e todas aquelas energias terceiras não oriundas do karma, ao qual carregas o vosso corpo, perispiritual ou biológico, cairá-se então por terra, porque essas energias têm essas capacidades. E juntamente com essa energia, vem a própria energia de Jesus Cristo de Nazaré, o espírito mais evoluído, o espírito de maior envergadura moral, que reside aqui neste planeta. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Do Palácio de Cristal, ele orquestra a nossa ascensão. Do Palácio de Cristal, ele prepara a ponte que nos ligará ao Criador, que o reino de Deus, não sendo deste mundo, cabe a Jesus tecer essa ponte, para que nós, através de nossas obras, da cruz que carregamos, possamos trilhar, construir, tijolo a tijolo, esta ponte que nos levará à morada de Deus. Mas, por ora, somos tão pequeninos. Somos como crianças que ainda não aprendemos a andar. Engatinhamos, tateamos entre erros e acertos. Entramos de berço a túmulo, túmulo a berço, incontáveis vezes, para que possamos aprimorar a nós mesmos em nossos atos, desde os pequenos aos macros. Mas nessa noite, estamos aqui humildemente para sermos um só corpo e um só espírito. Nos alimentarmos e nos reabastecermos dessas energias excelsas de um amor maior que ainda não conhecemos, para que possamos ter mais coragem, mais fé e, acima de tudo, mais esperança. Esperança guardada na alma de que os dias vindouros estará sempre em prol do progresso, quando nós também estivermos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na própria oração que o Cristo nos ensinou, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Boa noite a todos. É com alegria que estamos reunidos em mais uma noite para podermos trocar informações, histórias e acontecimentos. Já vamos aproveitar o nosso tempo, que hoje será um pouco quanto encurtado, por causa das próprias energias biológicas do Douglas. Vamos aproveitar o máximo para responder o máximo de perguntas possíveis. Quem gostaria de iniciar as perguntas? Sim, vamos aqui, depois aqui. Tem aquela continuação da semana passada. Sim. Por várias vezes você disse que a mediunidade mal compreendida deixa a pessoa, deixa o médium lá no bezerra. Mas o que é diferente o fato de eu estar aqui e eles lá? Onde foi no andar das vidas, na caminhada das vidas, que fez com que eles estivessem lá e nós aqui? Quando nós não entendemos os ensinamentos do Mestre Jesus e os colocamos em prática, fatalmente nos tornamos mais materialistas e menos espiritualistas. Ao qual a faculdade da mediunidade, ela é uma faculdade do plano espiritual, ofertada ao plano carnal, como uma forma de auxiliar tanto o médium quanto aqueles que Deus fazer-se cruzar os caminhos do médium. Então a mediunidade é uma propriedade espiritual, não é carnal. E todas as vezes que confundem os médiums a capacidade mediúnica sendo carnal, trazendo para o âmbito materialista, ela se corrompe, por não se tratar de uma energia da matéria, e sim do espírito. Buscamos Jesus. O que de graça recebeu, de graça doarás. Aqueles que juntais tesouros no céu, recompensarão-se-á no plano espiritual. Aqueles que juntaram tesouros na terra, a herança lhes fora ofertada. Então, sendo a mediunidade uma propriedade do plano espiritual, uma vez o médium encarnado a confunde como uma propriedade material e começa a subtrair para si vantagens pela mediunidade, seja vantagem material, moral, intelectual, status, poder, ele corrompe em si aquilo que for a ele ofertado. Quando você corrompe materialmente este canal mediúnico, o canal mediúnico é o elo que liga o espírito ao corpo presente. E logo em cima do canal mediúnico tem o córtex frontal. Comprometido este canal mediúnico, perde-se a capacidade racional. Perdendo essa capacidade racional, você cai para a loucura ou a demência. Porque perde a capacidade de saber o que é você e o que não é você. Então, um médium termina no bezerra quando de uma propriedade ofertada a ele do plano espiritual lhe é objeto de corrompidão. Ele se corrompe com a mediunidade, fazendo dela um fruto para qualquer âmbito material. A mediunidade, por ser do espírito, deve ser ofertada gratuitamente, porque gratuitamente lhe foi ofertada. E não deve ser para o encarnado um objeto de ascensão intelectual, moral, espiritual, material, de qualquer sorte do âmbito da matéria. Materializou a mediunidade, o próprio processo é o desligamento da mediunidade, canalizando a mediunidade para uma realidade paralela, usufruída por obsessores, levando a uma loucura e a uma demência. Por isso que o final dos médiuns que se corrompe a este ponto acaba sendo os hospitais psiquiátricos. Ok? Por causa desta propriedade. Você se corromper naquilo que é matéria, você é apenas um corrupto. Você se corromper naquilo que é espiritual, você passa a ser um louco. Porque você vai perder a consciência, que é a tua alma hospedando o teu corpo, vai viver no seu universo paralelo. Querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo ser mais, até o ponto da derrocada. E essas propriedades vêm dessa vida ou vêm de outras vidas? Vem desta vida. Então, uma Desta escolha. vida. Sempre é uma escolha.
Não se coloca um ente encarnado com a propriedade da mediunidade de nascimento se ver qualquer traço nele do insucesso. Não há essa lógica. Esse espírito tem grande possibilidade de insucesso. Ele não terá a mediunidade de nascimento, pois seria a mediunidade para ele um agente da sua derrocada. O espírito que assume a mediunidade de nascimento, a empírica, ela lhe é ofertado porque no espírito, em essência, tem a capacidade, a probabilidade alta de não se corromper. Estando encarnado, é o livre-arbítrio. O encarnado escolhe para onde ele vai, para lá ou para cá. Não foge do nosso alcance. Eu sempre trago a vocês, existem duas leis apenas que regem o universo. A lei do livre-arbítrio e a de causa e efeito. Não há mais nada. Não existem 10 mandamentos, não existem leis mosaicas, não existem leis dos homens, não existem mais nada. Apenas a lei do livre-arbítrio e causa e efeito. Essas duas leis estão intrínsecas, imutáveis e intransferíveis dentro do nosso espírito, da construção do nosso espírito. Então isso é divino. Uma vez encarnado, vós segues as vossas vidas para onde bem quiseres, porque estão sobre esta regra pétrea. Nós, espíritos, não fazemos nada, porque qualquer ação nossa sobre a lei do livre-arbítrio é uma falta gravíssima. Então, um médium que escolhe um caminho, nós nos afastamos e observamos. Porque qualquer interferência nossa é uma interferência na lei pétrea. Eu não posso interferir numa lei pétrea, nem na causa e efeito, e nem no livre-arbítrio. Por isso que, por muito, todos vós encarnados seguem segundo a vossa vontade. O que difere é que quando chega às consequências, nós nos aportamos e falamos, vamos levantar, sacudir a poeira e ir em frente. Porque ficar prostrado no local que está, nada te vale. E vamos em frente. Buscar errar menos. Outro ensinamento que sempre pregamos. Estar encarnado não é algo de querer acertar mais. Não é uma corrida de quem acerta mais, é de quem erra menos. Não é não errar. É errar, reconhecer o erro e seguir em frente. Errou, reconheço o erro e seguir em frente. Tanto para aqueles que têm a mediunidade ostensiva, ou aqueles que desenvolvem a mediunidade, ou aqueles que nem as têm. Porque, em suma, todos estamos nas mesmas leis. E eu repito a vós, e guardai sempre, mediunidade não é dom. Mediunidade é um karma árduo, um karma pesado. Estar com mediunidade de nascimento é estar com um karma pesadíssimo. Significa que tu és um espírito tão endividado que para acelerar o seu processo, você recebe a oportunidade de vir com a mediunidade. Não é porque é santo. Se é santo, nem reencarna. Reencarnou já é devedor. Santo não reencarna. Espíritos angelicais estão no Palácio de Cristal. Nem forma humana os tem. O Palácio de Cristal fica para fora da camada de ozônio, para fora da estratosfera, para fora do magnetismo da Terra, ao qual não há necessidade de corpos humanos. Somos a nossa própria essência. O nosso espírito em essência. Uma energia. E lá permanecemos, ou ficamos, estagiamos, vamos para outros planetas, voltamos para a Terra, navegamos, mas lá ficamos, não precisamos de reencarnar. Tudo que podemos fazer, fazemos de lá. Não precisamos estar aqui para fazermos. Ok? Anjos, espíritos elevados, não reencarnam. Auxiliam aqueles que amamos no processo de purificação e angelitude. Quando chegar, todos estaremos no mesmo local, degustando das mesmas alegrias e felicidades. Até lá, vamos ao trabalho. Ok? A mediunidade não é dom. Aqueles que procuram a casa em desenvolvimento mediúnico, se soubessem o compromisso assumido, não desejariam. Aqueles que buscam desbravar a sua mediunidade pelo bel prazer de querer ver, enxergar, ouvir, sentir, se soubessem o compromisso que estão vós tentando assumir, pensariam duas vezes. Aqueles que os conseguem, o que desenvolvem com maestria, errando menos,
Porque, repito, não é porque é médium que erra menos. Pelo contrário, está mais propenso a errar, porque é mais açoitado pelos além-túmulo. Aquele que tem mediunidade escuta mais vozes do que a grande maioria. Então ele é mais propenso a errar. Em probabilidade, aquele que tem mediunidade, ele erra mais do que aquele que não tem. Porque ele não sabe o que está ouvindo. Se ele não tiver discernimento, então ele erra todos os dias. Então, a mediunidade, ela é um karma. Endeusar um médium, elevar um médium, isso é a mesma coisa que fazíamos há 300, 400, 500 anos, endeusando deuses de barro. É a mesma coisa que fazíamos há 2000 anos, quando endeusávamos deuses de mármore. Deuses e mais deuses. Repetimos os mesmos atos que cometíamos. Endeusar um médium, endeusar um padre, endeusar um bispo, um pastor, qualquer que seja um título, é a mesma coisa que sempre fizemos. Nada levou a nada. Se endeusar alguma coisa resolvesse, ninguém tinha mais débito, porque já fazemos isso desde a Grécia Antiga. Nada mudou. Estamos melhorando segundo as nossas ações. Nós devemos ter cravado em nossa consciência de que existem duas grandes energias motoras que devemos sim reverência. Deus, que esta não está na terra, ela está dentro, fracionada em cada um de nós, e Jesus Cristo, que é para nós o governador deste momento, desde quando ele encarnou na terra até hoje. Antes de Jesus, eram outras entidades, eram outros espíritos. A chegada de Jesus nesse planeta até hoje, nós devemos a ele a reverência. Deus e Jesus. Todos os outros são arquétipos. Todas as outras entidades, personalidades, são arquéticas, que teimosamente, através dos milênios, teimamos em fazer endeusamento. Quando nós endeusamos alguém, nós nos diminuímos perante aquilo que somos. Se nós acreditarmos que para conversar com Deus eu preciso de um médium, se nós acreditarmos que a solução do nosso problema está num espírito, você está redondamente equivocado. A solução dos teus problemas está nas correções das tuas faltas, nas correções dos teus atos. A tua felicidade está na correção dos pequenos atos de seu dia a dia. A tua felicidade mais plena está em reconhecer que errou e ser melhor. Não há outro caminho. Não há atalho. Não há um jeitinho para melhorar, senão por amor ou pela dor. Não há. E nesse quesito, aqueles que nascem com mediunidade estão mais dispostos a errar do que a acertar. Ok? Entendido? Ok. A minha pergunta é uma pergunta sobre uma questão que eu estou vivendo. Não sei se pode ser que alguém também já tenha passado por isso. Na minha sala de aula tem um freio. E desde quando começa, assim, desde quando dos primeiros anos da faculdade, ele tem um problema comigo, esse freio. Ele não gosta de mim. Ele tem um negócio assim, eu não sei explicar o que é. E recentemente aconteceu uma situação e uma coisa assim aleatória, né, envolvendo uma pessoa amiga, e eu comecei a sentir, Joseph, uma energia muito... Sabe quando parece que você está na presença da pessoa, parece que vem uma coisa assim no teu pescoço, uma energia ruim? E aí eu comecei a pensar assim, o que eu posso fazer? Aí me deram uma ideia de acender uma vela de mel. Aí eu acendi uma vela de 7 dias, coloquei, fiz a simpatia, coloquei o nome dele e tal, enfim. Aí o que acontece? A vela, eu esqueci de tirar o plástico, a vela tá desabrochando assim, tá um negócio muito estranho. E eu percebi, não sei se é coisa da minha cabeça, parece que melhorou um pouco essa coisa. O que a gente deve fazer quando acontece isso? Por exemplo,
é uma coisa de... Sempre quando alguém tem essa rejeição pela gente, é vidas passadas ou é só uma questão ou de religiosidade, ou de pensamento, ou porque simplesmente a pessoa não gosta muito do seu jeito? Como que a gente lida com isso? E a vela teve ajudou em alguma coisa? Ok. Vamos começar pela vela. Isso, só a orientação é que não tire o plástico da vela. Então, menina, tirei. Não tire. Ah, você tirou? Tirei, sem não saber. Bom. Vamos começar pela vela. Preciso ser muito claro e muito franco. Não existe simpatia. Se houvesse simpatia, ninguém ficava doente. Vamos acender uma vela, vamos ficar... Não. O que existe chama-se fé. Quando nós temos a fé de São Tomé, precisamos de alguma coisa? Quando nós temos fé cega e fé firme, nós não precisamos de nada. Então, aqui nos conecta a vela. Nós usamos vela? Sim. Nós recomendamos escapulares? Sim. Nós recomendamos vários apetrechos da matéria para que possamos imantar a nossa fé com a fé do encarnado. E isso é uma imantação magnética. Isso chama-se magia, não simpatia. Isso são manipulação do magnetismo da Terra em determinado objeto para que este objeto cumpra-se uma finalidade. E como a magia ela não pode ser eterna e nem vitalícia, por que a magia não pode ser eterna e vitalícia? Porque se eu fizer uma magia e ela for eterna, em algum momento da eternidade ela vai interferir no livre-arbítrio de alguém. Entendeu? Se qualquer ato possa interferir na lei pétrea, este ato deixa de existir. Por isso que não existe magia eterna. Não é porque existe uma lei para a magia, não. Existe duas leis, livre-arbítrio e causa e efeito. Se eu uso magia, em determinado momento dessa magia ela possa interferir no que é livre-arbítrio, ela deixará de existir, porque ela vai interferir na lei pétrea. Ponto. Então, o que existe é magia. A magia ela é a captação das energias do planeta, que é do planeta, impregnada, imantada em um objeto com uma finalidade. Então, quando você é recomendada por alguém a acender uma vela para uma determinada situação, você está colocando a tua fé naquela vela. Como ela vai derreter, como ela vai desabrochar, como ela vai... Não tem aspecto nenhum sobre a relação. Tem aspecto sobre espíritos levianos que podem fazer com que um vento sopre de um determinado ângulo para que essa vela caia, que essa chama fique mais firme ou mais fraca, por manipulações também desse magnetismo, para te levar a susto, assombro. São espíritos zombeteiros que podem se manipular o vento e a chama para que ela derreta assim, 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 para criar fantasias e alegorias em vossas mentes, para que este medo seja uma porta de entrada leviana para o obsessor. Ponto. Então, toda a vela, todo o escapulário, todo o terço, todos os objetos da matéria, nada valem. Não tem serventia alguma, até que você coloque sobre ele a tua fé. A tua fé. Ou a fé de várias pessoas. Aí aquilo passa a ter uma magia. Não é eterna. E quando mais você coloca magia, menos ela perde o valor. Quanto mais magia você coloca que possa interferir na vida de alguém, no livre-arbítrio, menor o seu valor. Menor o tempo que ela dura. Ok? E eu sempre trago essa pergunta à vossa reflexão racional. Se magia funcionasse, ninguém mais sofria. Se curandeirismo fosse a solução, não teria necessidade de médico. Se casa religiosa fosse a cura, não existia hospital psiquiátrico. Se religião te curasse, não existiria ciência. Correto? Quem é mais antigo, a religião ou os hospitais tecnológicos? Por que existem os hospitais tecnológicos? Porque a religião não cura.
Porque curandeirismo não tem eficácia. Não existe milagre. Existem casos e casos, sim, por causa do merecimento dos irmãos encarnados. Há cirurgias espirituais nesta casa, em outras casas, tem tanta eficácia? Sim. Por causa da casa? Não. Por causa da fé de quem deitou na maca, de quem entrou na casa. Não por causa dos trabalhadores da casa e muito menos por causa dos espíritos da casa. Por quê? Porque não podemos mudar a lei do livre-arbítrio. Se há um enfermo lá fora e ele é trazido e direcionado para essa casa e adentra nessa casa e senta em qualquer trabalho dessa casa com o coração aberto e cheio de merecimento, nós buscamos ao excelsus: Pai, este irmão sofre, podemos amá-lo? E Deus fala: ama, filho. E o nosso amor por cada um de vocês faz com que as patologias se curem. Mas não porque imantamos, mas porque amamos. E o vosso corpo se cura. O vosso corpo tem propriedade que a ciência do homem ainda demorará mais de 3.000 anos para saber mapear. Tamanhas propriedades dos vossos corpos biológicos, tamanha capacidade do teu cérebro. Demorará 3.000 anos ainda para essa ciência como está conseguir mapear 50% do teu cérebro. Tamanha a propriedade do teu corpo. O que fazemos na casa, em todos os trabalhos da casa, através dos médiuns e dos trabalhadores, é olhar o coração de quem chega, o merecimento de quem chega e perguntar: Pai, posso amar? E Deus fala: ama. Ou fala: não, filho, o coração dele ainda está fechado. É o que eu recomendo aos trabalhadores da casa. Quando chegar algum consulente, você pergunte: pai, eu quero amar. Ama, abraça, sorria, converse. Faça aquilo que gostaria que fizessem a vocês. E só. Mais nada. Não precisa de mais nada. Porque em verdade eu vos digo, um sorriso cura mais do que muitos e muitos atendimentos espirituais. Ok? Voltando para a fé. A vela nada significa. A fé colocada na vela, sim. Porém, ela é uma energia, é uma magia. Colocada apenas por você, ainda é uma magia pequena. Ela dura pouco tempo. Não resiste ao contato de almas. Então, não é uma vela que vai mudar. Não é a tua fé que vai mudar. Aí você pode me perguntar, quando encontramos pessoas no nosso caminho e qual temos aversão, não temos sintonia, temos aversão, como podemos remediar e como podemos fazer? Respeitando a intimidade sua e a do outro. Se afasta. Se você não conhece as energias, se você não sabe de onde vem, você não é obrigado a permanecer ao lado de ninguém. Deus é amor. Deus jamais constrangeria um filho seu a estar em contato com outro filho dele em desavença. Se não tens afinidade, respeita, seja gentil e segue. Estás no mesmo reduto, não estás compactuando em sintonia? Pega e saia. Perceba? Se fizer isso, o que acontece é que é um curso. O curso tem data para ser findada. A hora que acaba o curso, cada um segue o seu caminho. Quantos de vós já tiveram desavenças e cada um seguiu os seus caminhos? Esse é apenas o da vez. Porque se eu cravar a vocês que cada desafeto que cruzou o seu caminho é desafeto de vidas passadas, eu estaria sendo leviano, porque precisaríamos estudar caso a caso. E precisaríamos ser justos, pegar você e ele, com o consentimento dos dois, para falarmos de vidas passadas. Isso é o correto. Não posso falar de vidas passadas com alguém que nem aqui está e nem desta fé comunga. Então, seria eu leviano em comungar das vidas passadas de ambos. O que posso trazer a vós é como vós podeis portar-se em determinada situação, sem se preocupar se é de vida passada ou não. Apenas entenda o seu limite e escolha, eu quero ir para lá ou eu quero vir para cá. Se você acha que vale a pena mergulhar nessa história para tomar satisfação, para ver, para tentar entender, vá em frente. Agora, se entendes que isso não vai te fazer relevância alguma e que se há aversão de sentimentos, afaste-se. Correto?
Eu repito, a dor é inevitável. Sofrer é escolha. Quando estamos encarnados, facilmente nós escolhemos o sofrimento. Nós escolhemos, não, mas se Deus nos uniu é porque a gente precisa se reajustar. Sim, mas você está pronto? O reajuste não é o confronto. O reajuste, por muito, não é dos dois. Se um só se reajustar, está ótimo. E um se reajustar significa, às vezes, um falar, não tenho compreensão, não tenho capacidade, eu vou pegar a minha vida e vou levar para lá. Se Deus quer com que eu reconcilie a Ele, que isso venha lá na frente, em outra possibilidade, porque agora não encontro causas. E ficar buscando para a reconciliação, passarás uma vida inteira tentando reconciliar com pessoas que, por deveras, nem farão sentido para a tua evolução. Aproxime-se de pessoas que somam. Aproxime-se de pessoas que você troca informação, que você engrandeça o teu conhecimento, que soma na mesma felicidade que você. Pessoas negativas têm todo o direito de serem negativas. Você estar sobre o negativismo do outro é a tua escolha. Façam escolhas mais felizes para que a vossa vida seja mais feliz. Mas eu estaria renegando o meu irmão. Não, você está respeitando o teu desejo de progredir. E às vezes o teu progresso está ligado ao desejo de você querer progredir. Porque aquela carga negativa, ela te atrai. Porque em você também existe aquela carga negativa. Então é em você que você deve trabalhar a polaridade. Correto? Se você pensar, todas as pessoas negativas me atraem, elas me atraem, o problema não está nas pessoas, não. Está em você. É a autoanálise, a autorreflexão, falar por que no meu reduto de vida eu sempre atraio pessoas negativas? Não é teu karma, é tua polaridade, é o que tu pensas, é a essência do teu espírito ainda. Se está encarnado e percebe, é de tua responsabilidade mudar a tua polaridade e ser positivista, ser progressista. Você deve progredir, todos devem progredir, ninguém reencarna para ficar estagnado. A reencarnação não é um passeio no parque. A reencarnação é provas e expiações árduas. Vós passarão por muito mais momentos de dores do que momentos de felicidades agudas. Haverás felicidade para degustar e saborear, mas a felicidade estará ligada àquilo que você processa em felicidade. Há muitos que ficam uma vida inteira na tristeza. Por quê? Eles escolheram. Há muitos que ficam uma vida mais na felicidade. Por quê? Escolheram. É as vossas escolhas. Aonde colocas a tua mente, ali está o teu coração. Aonde a tua mente te leva é o teu coração. Se não está bom, mude o campo mental. Mude para a felicidade. Todos podem ser felizes. E a felicidade não está ligada às coisas da matéria. Não está. A felicidade não se trata do teu corpo. A felicidade se trata do estado do teu espírito. E o teu espírito não precisa de nada, nem do teu corpo, para sobreviver e para existir. A felicidade é um estado da alma, não é uma conquista material. Ok? Relação são relações. Você escolhe. Se quer passar os outros anos tentando entender, é teu livre-arbítrio. Siga. E eu te garanto que quando você conseguir ligar essa chave e permitir se seguir, as energias se dissipam. Aí daqui 1, 2, 3 anos, um vai olhar para o outro e falar, nossa, até que você é legal. Por que isso acontece? Isso acontece nos seus locais de trabalho, em sua vida. Vocês entram num local de trabalho e facilmente têm aversão com um ou com o outro. Passa o ano e se tornam melhores amigos. Essas energias, elas existem porque são criadas em vossas mentes. Se respeitar o momento e fazer escolhas, as coisas acontecem. Ok? Você pediu para te lembrar para falar sobre o mérito de não sobreviver. Lembra da avó, da tia do moço que foi no hospital e ela saiu do câncer? Sim. Vamos lá. Na semana passada tivemos uma pergunta que eu disse uma frase que foi chocosa para alguns. Eu disse que
a senhora em questão não tinha morrido, não desencarnou, porque ela não tinha merecimento. Ou seja, quando desencarnamos por uma patologia, é porque temos o merecimento de desencarnar. E para isso, preciso buscar um alicerce, preciso buscar o Pentateuco, vou buscar o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, qual que é a sensação de nascer do espírito? De acoplar a um útero e ganhar a vida. E os espíritos dizem, é como se você pegasse uma pessoa livre e desse a ela a prisão perpétua, coloca ela numa masmorra. Este é o sentimento de um espírito liberto a ganhar um corpo biológico. E Kardec se assusta, porque isso é muito contrário a tudo aquilo que as crenças e as religiões ensinam. E Kardec indaga, então qual seria a sensação do espírito que desencarna? É o salve-conduto presidencial ou do rei. Tira aquele que está preso e dele a ele a liberdade. Equivale ao sentimento. Quando você é aprisionado, é o sentimento de nascimento. Quando você desencarna, o sentimento de liberdade. Porque estar encarnado é estar prisioneiro dos teus próprios pensamentos, de quem tu realmente és. É viver apenas uma pequena fração de quem você é por um todo. Isso é estar encarnado. É degustar apenas um copinho de água de um grande mar de água doce. É uma prisão para o teu espírito. E para sair desta prisão, você precisa ter pago a dívida. Alguém sai da cadeia sem ter pago a sua pena? Não, alguns podem fugir. Sim, assim me trazem algumas memórias. Muitos. Ou pode ser liberto por... não vamos entrar nesse assunto. Mas, em via de regra, quando você é preso, você só sai da prisão quando você cumpriu a sua pena, correto? Isso é a morte. Se você está numa prisão para o teu espírito, que é este corpo, você só vai sair dele quando ter pago a sua pena, quando ter cumprido aquilo que você veio cumprir. Qual foi sua pena? Vai nascer nessa família, ter este pai, essa constelação familiar, vamos ter esta estrutura de família que vamos herdar e vamos gerar, e estes serão os acontecimentos. E dentre todos esses acontecimentos, temos que errar menos. Quando você cumpre a tua missão, você desencarna. Há muitos espíritos encarnados que não conseguem cumprir a sua missão e que em determinado momento da vida a patologia os assola em profundidade, em dor, em várias formas. A patologia os toma e os consome. Quando dentro de uma patologia como um câncer, como qualquer outra patologia autoimune que ceifa a vida de milhares e você não desencarna, não significa que você recebeu a cura Não. Significa que você é um prisioneiro que ainda não cumpriu a tua pena. Então você fica encarnado. É nesta visão, é nesse prisma que devemos analisar. É porque precisamos fazer ainda algumas coisas na vida para quando retornarmos de fato melhores. Porque se não cumprirmos o que viemos fazer, entra naquilo que chamamos de redundância. Se você nasce para cumprir algo e não cumpre, este algo se soma. Aí você precisa de uma outra vida exatamente parecida para tentar fazer aquilo que você já poderia ter feito. Isso não é muito inteligente. Então, perdura-se na vida. Então, dentro de uma patologia autoimune gravíssima e você desencarna, agradeçam, foi o término e você ganhou a liberdade. Se dentro de uma patologia autoimune você consegue a cura, não foi uma dádiva, não foi uma benevolência. Por que não foi uma benevolência? Porque você vai continuar encarnado. Você vai continuar sofrendo, tendo os sentimentos daquela patologia, lutando pela vida e tendo outras e outras, até cumprir a sua pena. Cumpriu a sua pena, você desencarna. Tem casos de vidas que são tiradas, tipo, como teve ali no caso do Rio de Janeiro, essas pessoas que foram mortas. Cumpriu a sua pena.
Não há acaso. Porque se nós acreditarmos numa divina providência, não há acaso. Vamos falar para entendermos o que foi aquelas mortes no Rio de Janeiro. Foram aproximadamente 120 desencarnes, ok? 120 desencarnes na cidade do Rio de Janeiro em um dia significa 10% daqueles que morrem nos hospitais por dia. Estamos falando que no mesmo dia ao qual 120 perderam a sua vida, 1.200 perderam nos hospitais, deixaram o corpo. Então, essa porcentagem apenas nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Então, nesse mesmo dia ao qual 120 foram desencarnados em um reduto, outros 1.200 na mesma cidade, apenas nos hospitais públicos. No sentido que você falou que é como se fosse uma coisa... Sim. Fica mais limpa, Sim. né, você acha? Isso. Mas é a mesma coisa ou uma vida foi interrompida? Eu vou continuar. Você vai entender logo em seguida. Eu preciso mostrar duas estruturas de desencarnes para que você possa tomar um prisma de ótica sobre os acontecimentos. Então, naquele dia, na cidade do Rio de Janeiro, em um determinado bairro, foram 120 irmãos ceifados pela polícia, ou por eles mesmos, porque dentro das trocas, ali foram muitos entre eles, mas coloquemos 120. Naquele mesmo dia, na cidade do Rio de Janeiro, mais 1.200 nos hospitais públicos deixaram o corpo matéria. Ok? Esses 1.200 que desencarnaram nos hospitais, vitimados de patologias naturais, de processos kármicos que deterraram a sua jornada, encerraram a sua trajetória, partem para o plano espiritual, convictos de que cumpriram sua missão. Esses 120 que foram vitimados em confrontos bélicos, fora que Deus falou, volta para cá esses filhos, para que esses 120 não se agravem mais. Então, nós deixamos o corpo quando cumprimos a missão ou quando Deus consegue olhar para o nosso coração, identificar que nós não deveríamos estar ali, mas as nossas escolhas nos levaram àquele ali. Porque existiam mais de 2.000 bandidos. Morreram os bons. Consegue entender isso? Existia naquele dia mais de 2.000 bandidos, espíritos que se corromperam, que se converteram ao crime, naquele bairro. Apenas 120 desencarnaram. Esses 120, se você procurar a trajetória deles de infância, se você procurar a adolescência, eles eram bons. Eles se corromperam. E se continuassem no crime desta forma, eles iriam perder as existências futuras. E por serem espíritos bons, eles são ceifados da vida desta forma. Não porque cumpriram, mas porque erraram muito. E sendo espíritos bons, eles são retornados à pátria espiritual antes que as atitudes deles em vida os corrompa drasticamente. Qual é a panorâmica? Esses 120 retornaram ao plano espiritual prisioneiros, colocados em um determinado local, espiritualmente controlado, para a desmaterialização, para o desligamento dos laços, muito amorosamente, muito cuidados. Os dos hospitais, que foram os 1.200, desencarnaram, foram com seus familiares, ganharam uma liberdade, lucidez segundo as suas crenças, as suas identidades cognitivas e seguiram o percurso. A esses 120 ficarão um certo tempo, aproximadamente a mesma quantidade de anos de vida, para entenderem o processo e perceberem que a morte deles fora um bálsamo reconfortador, misericordioso para eles. Porque, repito, dos 2.000 bandidos, somente esses 120 eram bons. Os bandidos ruins não morrem. Porque o karma, o inferno, é aqui. Não é no plano espiritual. O plano espiritual, por mais que você possa conter um espírito, se ele despertar, ele sai de onde ele quiser. Não há prisões, porque é uma verdade absoluta. Na carne há. Porque você só sai da carne
escolhendo tirar a sua vida, ou cumprindo a sua jornada, ou fazendo atos que alguém possa interromper a sua vida. Ponto. Esses espíritos que desencarnaram, todos, sem exceção, foram acompanhados e foram escolhidos por Deus. Esses filhos meus se transviaram da vida. Não eram para eles ter ido por aí. Eles foram. Se eles continuarem, eles vão agravar algo que não existia antes. Então, Deus ordena que eles recomecem. E isso só pode vir de Deus, de ninguém mais. Então, por muito, esses espíritos são levados, acompanhados, preparados, e eles regressam em vidas futuras, em úteros de famílias mais estruturadas, famílias mais prósperas, e tende a continuar a sua jornada. Ok? Um traço desses casos é interessante só para que vocês possam casar a informação que passo a vós. Quando um espírito é retirado em confrontos bélicos, porque esse espírito é bom, porque, repito, o espírito ruim fica encarnado. Esse espírito é bom, ele só se corrompeu, ele retorna para o plano espiritual, recebe todo o ensinamento, toda a preparação e volta em uma família estruturada, com posses materiais. Ele nasce com berço. Mesmo tendo tudo, ele vai ter uma vida comprometida com a vida passada. E muitos ricos de nascimento se tornam bandidos, porque não conseguiram se limpar ainda daquela vida passada. Por isso que a escolha de se corromper, de se tornar um benfeitor ou um malfeitor, ela está ligada ao espírito, às vidas passadas. Você deve lutar para não cair nesses mesmos precipícios. Então, por muito vocês podem enxergar famílias muito ricas, com filhos e pessoas da estrutura que são malfeitores. Não é o meio que define, é o espírito. Ok? Então, não há acaso. Vocês podem ter certeza, usando a matemática, dos 20 malfeitores que existiam dominando aquela comunidade, só desencarnaram os bons. E se você for contar com a família desses que desencarnaram, as histórias são de que eles não sabem como esses entraram no crime. Mas entraram pelo livre arbítrio. E por serem bons, morreram. Vem para cá e vamos reiniciar. Os maus fugiram todos. Ok? Esses foram embora. Sim, vamos lá. Sim. Sim. Desses espíritos, eles não vão para o umbral. Não, porque foi um desencarne organizado. Já sabia-se da operação e no plano espiritual já se preparou os bons espíritos para que viessem para a pátria espiritual. E nesses desencarnes organizados por tragédias, esses espíritos são trazidos e mantidos em um reduto controlado. Por quê? Se você, vamos transformar este acontecimento que é micro, dentro de uma cidade do país Brasil, que não é um país bélico, e levarmos para uma guerra da Ucrânia, aonde 4.000, 5.000 morrem por mês, desencarnam por mês. Isso é macro. O que aconteceu no Rio, ele é micro. Vamos para o macro. Se você tem um desencarne bélico de 4.000 espíritos e você não prepara um reduto para eles, esses 4.000 espíritos que desencarnaram em guerra, eles se tornam revoltadíssimos, eles se tornam cóleras e iras, e eles partem para o plano espiritual, de fato, para fazer o mal. Aí eles perturbam mais ainda a guerra. Então, quando você tem uma concentração de desencarne por bélico, por confrontos bélicos, esses desencarnes são contidos, são controlados. Então, não existe umbral nesse caso. Existe, sim, um local específico para que esses espíritos venham e a sua ira, a sua revolta, a sua cólera não atrapalhe o magnetismo da Terra. Exato. E se você permitir com que esses 120 espíritos fiquem soltos, eles vão para os policiais, eles vão para as comunidades, eles vão intensificar ainda mais a cólera e a ira e vão fazer isso uma verdadeira anarquia. Sim.
Sim. levados a isso, mas havia muitos atos deles provocarem desencarnes de muitos. Sim, exato. Então, essa ato tinha uma abertura umbral nesse sentido. Sim. O peso que tem, moralmente, o espírito, com toda essa energia ao longo da vivência, Sim. falar a verdade, a quantidade de pessoas que as pessoas mataram. Sim. Quer dizer, tudo isso de uma forma correta. Vão ficar um tratamento Sim. específico. Repito, esses 120. Isso. Ok? Aqueles que são realmente ruins e que vierem a desencarnar fora deste arqueduto, fora deste controle, esses vão para o umbral. E esses passam pelos processos. Isso. Mas estamos neste caso onde há confrontos bélicos. Em todos os confrontos bélicos, o desencarne não é solto. São desencarnes controlados. Porque senão a atmosfera espiritual se corrompe. Ela se transforma de tal maneira que vós, irmãos encarnados, vão sentir essas energias. Então, na verdade, é para proteger o externo que é feito isso. Exato. Não em benevolência. Não, é para proteger. Porque senão a gente pode até compreender que foi Não, exato. Eu entendi o seu questionamento. Mesmo assim, é uma benevolência. Por eles e para vós. Para todos. Exato. É a benevolência divina para com todos. Para com eles, porque eram espíritos desviados, mas não eram ruins de fato. Aqueles que mandavam, aqueles que realmente matavam nas comunidades, fugiram todos. Esses que desencarnaram, pode perceber que não saiu uma nota de um que seja um líder, que seja... Foi um desencarne controlado. Ok? A benevolência existe para eles e para os desencarnados e os encarnados. Então a benevolência ela há sim para todos, porque Deus é um só. Deus ama eles da mesma forma e intensidade que ama você, que ama cada um que aqui está. Então, quando nós conseguirmos entender este amor de Deus, se só o fato de conseguirmos compreender o quanto que Ele nos ama, vamos entender que Ele nos ama por igual e nós já vamos perceber que Ele vai fazer o máximo para que cada um se reajuste. A bondade dele é a mesma para todos. A esses espíritos apenas foram recolhidos para que a sua agressividade, a sua revolta não contamine as energias dos encarnados. Mas eles são beneficiados também, e os encarnados também. Ok? É a mesma benevolência. Deus é bom. É até difícil eu encontrar palavras para falar o quanto que Deus nos ama. É só com as histórias, é só com os acontecimentos que podemos perceber a mão de Deus operando. É perfeita, porque cada desencarne que vossos olhos acreditam que seja uma tragédia é uma bondade divina. Cada morte trágica que os vossos olhos podem culpar A, B ou C é um amor divino. É muito grandioso esse amor do Pai. E Ele é por todos, exatamente por todos. O que Ele nos oferta para recuperarmos os nossos débitos é o corpo. Por isso que ora um nasce assim, outro nasce daquela forma, dessa forma. Entende? Fatalmente, um espírito desse que não se arrepender de fato, ao reencarnar, não terá as mãos. Porque não poderás ter as mãos, não vai pegar numa arma de novo. Olha a bondade divina. Muitos desses espíritos não terão as pernas, porque se tiver as pernas, eles vão fazer algo para ir atrás das pessoas. Então, olha a bondade divina. Então, Deus não há outra palavra senão amor. Um amor universal, um amor que nós não compreendemos. Porque Ele está nos pequeninos atos, como eu vos narrei. Todas as guerras, todos que desencarnam nas guerras, são controlados. Existem anjos. Se vocês pudessem criar em seu campo mental, naquele momento que houve a chacina, houve a morte daqueles montes de irmãos encarnados, a quantidade de anjo que tinha. Cada um que era alvejado já tinha 3 anjos. Não há isso em desencarne em massa. Em desencarne em massa, vitimados das tragédias naturais do planeta, não há essa intercessão. Esses anjos
quando eles chegam para resgatar aqueles que vão desencarnar, nenhum espírito trevoso ousa a ficar quilômetros perto desses anjos. São verdadeiros anjos que eles chegam no momento da perda vital do corpo. O anjo chega como um raio, ele pega o espírito e só deixa um clarão. Nós olhamos nessas atitudes, nesses desencarnes e falamos, obrigado, Senhor, porque não houve tempo de nenhum espírito terceiro invadir sobre a vida dessas pessoas que morreram. Ao qual aqueles que estão nos hospitais, passando por suas provas de expiação, estão desencarnando, estão indo. Aí eles são levados, alguns não ficam nem na Terra. Dependendo do grau de agravo, eles são levados para a Lua, e assim funciona. Isso Deus é muito perfeito em cada ato. É que nos falta ainda compreensão e muito ainda do como podermos falar a vocês. Uma pergunta, mudando um pouquinho, Sim. citou a Lua, e nos últimos 10, 15 dias, a mídia, a televisão, mas nas redes, sobre essa nave. Sim. Por mais que o homem tente, quando eu falo da Lua, eu não falo da parte física que os vossos olhos veem. Sim. Sim, essa crescente humana, mas não, a Lua, assim como a Terra, existe a dimensão espiritual e existe a dimensão física. A Lua, na dimensão espiritual, ela é uma prisão. Ela é uma prisão espiritual. Espíritos que não podem estar na Terra. Por que um espírito não pode estar na Terra? Porque se ele estiver, tem tanta pessoa querendo persegui-lo, tem tantos espíritos querendo a cabeça dele, que ele não vai ter paz de jeito nenhum. Aí Deus fala, meu filho, não posso deixar você aí porque você não vai ter paz. Fica aqui na Lua um pouquinho, até que te esqueçam. Percebe? Hitler está na Lua. Por que Hitler está na Lua? Imagine você, Hitler, na Terra. Achamos o Hitler, está no 7º portal, vamos fazer uma legião lá, para trás dele. Então Deus nos ama tanto que fala, Hitler, vem para cá, fica aqui na Lua um pouquinho, porque aqui fora do magnetismo da Terra ninguém vai te encontrar. E fica aí. Então é por isso que chamamos de prisão. É um ponto estagnatário. Espíritos que são muito perseguidos, que cometeram muitos equívocos em sua jornada, não podem ficar aqui. Então, por bondade e benevolência, eles estão lá. Aí você fala, mas como Deus pode ser bom com ele? Está sendo bom conosco, porque às vezes somos nós mesmos querendo catar ele. Correto? Então, às vezes, a bondade é igual. Quando Deus oferta auxílio àquele delator, aquele que fez o crime, ele oferta a nossa liberdade também. É mais um exemplo da resposta anterior. Exato. Você, para proteger o externo, você tem que Isso. cuidar do... Mas não se trata de proteger ou cuidar, é amar. Ama a todos. Porque ele ama tanto aquele que cometeu os atos que fala, filho, se você continuar, você não terás como progredir. Porque os outros filhos meus querem te perseguir. Mesmo que você seja o culpado primeiro. Então vem para cá, livra todo mundo. É um bem maior. É um amor maior. Por todos por igual. Então, nenhum ato de Deus não tem bondade absoluta. Percebe? Então, a Lua, quando narro a Lua, é o plano espiritual. Assim como nenhuma ciência, nenhuma tecnologia carnal vai desbravar o plano espiritual ao ponto de ter lentes que possam ver as cidades espirituais, que possam alcançar toda a estrutura espiritual, a Lua também não. Por mais que o homem pise, por mais que o homem colonize, por mais que o homem tenha a capacidade de estar lá, de preparar aquele solo, não muda em nada, porque a prisão é espiritual. Ok? É assim que funciona. Sim. Quais são as consequências e responsabilidade das pessoas que cometeram aqueles atos? Causa e efeito. Apenas o peso e a medida. Aqueles que cometeram os atos estão na lei. É a lei de causa e efeito. Porque aquilo aconteceu porque eles arquitetaram e foi usado para algo bom, porque sabia que a espiritualidade sabia que iria acontecer, mas eles sofrem as consequências porque eles tiraram a vida daquelas pessoas. Sim.
A cultura, digamos assim, eu já disse isso em outros estudos, é quando você está no exercício policial ou exercício militar e cumpre ordens, a falta ela é muito atenuada, porque você está sobre a regra humana, sobre a cultura e crença dos encarnados. Então não pode ter o mesmo peso sobre aquele que não está sobre a lei humana e nem sobre as regras humanas. Quero te dar um exemplo. O policial que tira uma vida no exercício de sua profissão e ele não tira a vida porque ele quer, e simplesmente porque ele está no exercício da profissão e ceifa alguém, ele ainda assim tirou a vida de alguém. Ele é um assassino, mas entra atenuação. Entra toda atenuação que se o desejo do policial não era matar e por uma ocasionalidade da profissão o matou, esta falta pode ser anulada. Agora, o bandido que pegou a arma e tirou a vida de alguém, quando começa a atenuação não há, só há agravo. Então, quando você não tem os atenuantes, você é um assassino e passarás pelo cumprimento da lei de causa e efeito, segundo grau daquilo que você fez. Ok? Porque você poderia ter escolhido não ser um bandido. Você poderia ter escolhido não ser um policial, mas escolheu. Mas a polícia está sobre as leis dos homens. O que é lei do homem é lei do homem. E isso é muito levado em consideração para o lado de cá. Mas o que mais trazemos para o lado espiritual é o teu desejo, seja do bandido ou do policial. Se no policial estiver o desejo de sangue e ele saiu da casa dele falando, hoje eu vou matar pelo menos uns 10, ele é assassino tanto quanto o bandido. Agora, se o policial saiu da casa dele para cumprir a função dele sem o desejo de matar, indo cumprir a função, que ele mate 100, ele não será assassino de nenhum. Entende? Assim funciona. É o teu desejo primeiro. O teu desejo define muito do que se vai ser atenuado ou não. Então não se alegue ignorância. Eu era um policial. Sim, mostra o quadro espiritual das lembranças. Você saiu de casa prometendo que ia matar 10. Você quer usar os atenuantes como? Você já saiu para isso. Correto? Então, o teu desejo que é levado em conta. Mas no exercício da profissão sobre as leis dos homens, há os atenuantes. Porque se não tiver, ninguém mais vive. Ninguém mais reencarna para ser policial. Correto? Se não tiver os atenuantes, o policial que hoje morreu vai falar, por que eu quero ser policial na outra vida? Correto? E se nós tirarmos a capacidade do encarnado em criar as suas leis e gerar o processo organizacional, vivemos em anarquia. E o anarquismo é cada um por si, olho por olho, dente por dente. Não existe sociedade, não existe progresso. Então, a hierarquia organizacional da justiça, da polícia, das leis de cada país, elas devem ser respeitadas e por elas existirem, elas sofrem as atenuações. Mas as atenuações só existem perante ao desejo primeiro do encarnado. Ok? Se o bandido não tirou a vida de nenhum, mas ele estava armado naquele momento, ele matou um policial, ele é atenuado. Como ele viveu, qual foi a criação dele, por que ele chegou no crime. Numa lei e numa justiça que ninguém engana. Eu era bonzinho. Não. Mostra imediatamente uma tela de todos os seus atos. É inconteste. Não se lubridia a justiça divina. Se lubridia a justiça do homem. Você pode gerar provas, fazer isso, aquilo outro, mas a justiça divina não. A partir do momento que você está no plano espiritual confrontando as suas faltas, tudo que você disser aparece uma tela e mostra o que você fez. E você não tem o que fazer. Aí você se arrepende dos atos cometidos e segue em frente. Ok? Mas se não observarmos nessa realidade, daqui 200 anos ninguém vai querer ser policial mais. Porque o espírito que é policial desencarnou fala, nossa, eu vou ser punido pela minha profissão? Não há como. Ok? Você só pode sofrer as consequências do que o teu desejo almeja. Entenderam essa frase? Vocês só podem sofrer as consequências do teu real desejo, daquilo que você almejou de fato. Se você almejou matar,
Se você almejou criar algo para que alguém matasse, você é 2 vezes pior. Percebe? Entenderam essa frase? Aquele que mata alguém, ele é um assassino. Se você planeja para alguém matar em teu nome, você é 2 vezes assassino. E dependendo do dolo, tu vira 10 vezes assassino. A falta vai se sobremontando. Aí você fala, morri e sou taxado como assassino, nunca matei ninguém. Aí aparece a tela. Você fez isso, isso, isso que levou ao assassinato desse. Você fez isso, isso, isso que levou ao assassinato daquele. Você fez isso, isso, isso que levou ao assassinato desse. Então você é assassino de muitos. Se você sabe dessa lei, você nunca quer ser político. Entendeu? Perguntas? Você já me explicou, só que quando eu fui tentar explicar, eu não consegui direito. As pessoas vão para o Auschwitz, para Antiru, e falar, esse lugar tem energia pesada, tem coisa negativa aqui. Isso é do psicológico das pessoas, né? As energias demográficas, vamos falar assim. Por que eu digo energias demográficas? São energias concentradas em uma região demográfica, em uma região geográfica. Então, quando nós vamos para o Carandiru, ou qualquer outro presídio que houve uma condensação muito grande de energia, de espíritos que não conseguiram se dissipar dali, aqueles espíritos ainda estão prisioneiros daquilo. E eu vou explicar com exemplo. Então, você pode chegar hoje, se você chegar hoje no Carandiru, você não vai sentir nada, porque o progresso já chegou por lá. Então, aqueles espíritos que estavam lá já foram dispersos, foram para lá, para cá, para cá, para cá, para lá. As energias que você sente num lugar é a condensação de espíritos que perpetuam naquele local, não é o local em si. Então, não pode ter um prédio uma energia. Pode ter dentro de um prédio alguns espíritos que condensam essa energia. E você, sensitivo ou não, chegando lá você sente essas energias. Então, não é do espaço geográfico, e sim dos espíritos daquele espaço. Com o progresso, esses espíritos têm mais o que fazer e vão em frente. Para ficar bem explicadinho, eu vou te trazer 2 exemplos. Certa feita, chegou para o Douglas um socorro de uma trabalhadora da casa. Era uma consulente que vinha à casa há uns 10, 12 anos atrás, que passava por um grau de depressão muito, muito, muito profunda, muito aguda, e ao qual nós recomendamos um trabalho na casa dela. Quando nós entramos na sala, e o Douglas adentrou com a equipe de trabalhadores da casa, o Douglas ficou espantado. Ele falou assim, por que existe um umbral na sala dela? Existia um umbral na sala da consulente. Na sala dela, que era um pouco menor do que aquele quarto, existia aproximadamente quase 1000 espíritos. Na sala dela. Aquilo é umbral. Umbral na sala de TV da consulente. E a hora que ele entrou, ele falou, o que estamos fazendo aqui? Não há o que fazer. Eu disse, calma. Ali iniciou-se o processo de retirada de espíritos, primeiro dos que queriam. E foram tirando. E cada espírito que nós retirávamos, os espíritos falavam assim, nossa, ainda bem que você me tirou daqui. Por quê? A mente depressiva da encarnada aprisionava os espíritos por osmose. Todos os espíritos do bairro inteiro. Ela era a obsessora dos espíritos. Aquilo que você vibra, você atrai. Quando o marido morreu e deixou ela na pobreza, porque ela era muito rica, e quando o marido morreu e deixou ela na pobreza, ela se transformou numa cólera, numa raiva e numa ira tão grande para com o marido, que ela entrou dentro de casa e ficou blasfemando o marido, blasfemando o marido, blasfemando o marido, blasfemando o marido. Todo o espírito blasfemador, todo o espírito vingativo, todo o espírito do bairro inteiro que tinha, encontrava na casa dela um alento. E foi chegando na sala dela. E foi chegando na sala dela. Ao ponto de ter mais de 1000 espíritos. Todos os vizinhos ficavam bem, porque ela tirava todos os espíritos. Ela fazia um bem para a comunidade. Ela trazia tudo para a casa dela.
Este é o processo que conhecemos como o encarnado obsessor dos espíritos. E quando começamos a dar a oportunidade do espírito sair, eles saíam correndo. Eles iam embora. E nós fomos tirando. Chegou ali uns 300, 400 espíritos na sala dela, já não tinha mais energia, precisamos voltar numa outra semana. Voltou lá, tinha mais 1000. Aí o Douglas perguntou, o que vamos fazer aqui? Eu disse a ele, enxugar gelo. Ele falou, tá bom. Tirando. Ao ponto que não adiantava mais tirar espíritos daquele local. Não adiantava. Nós, espiritualmente, fomos na mente dos irmãos dela, tocando o coração dos irmãos dela, para deixar ela mudar de casa. Aí, quando ela mudou de casa, a situação dela melhorou. Aonde ficou os espíritos? Na sala. O que vai acontecer com quem chegar lá? Essa casa eu não quero alugar, não. Vocês já foram alugar casa? Entrou na casa e fala, aqui não vai dar certo. Essa energia está lá. Mas vai perpetuar lá? Não. Por quê? Quem mantinha esses espíritos era ela. Se nós tiramos ela daquela casa, aqueles espíritos, em 1, 2, 3, 4 meses, eles vão acordar, perceber que ali não tem mais o que aprisionam e vão seguir para o seu caminho. Para onde eles vão? Para os apartamentos de cima, para o bairro, eles vão para algum lugar. Para quem vibra, para quem imanta eles, para quem puxa eles. E quando ela mudou, ela se dissipou. Aí nós começamos os trabalhos, longe dos obsessores. Adiantou? Não. Continua lá, agora o umbral está na sala dela que é maior. É assim que funciona. Não posso falar isso. Sim. Sim, o evangelho no lar é o melhor remédio. Só que quando você tem 1000 espírito umbralino na tua sala, você nem vê o livro. Não, mas por insistência. Sim, deveria. As pessoas irem lá e fazer o evangelho no lar. As pessoas vão e fazem. Nós fomos lá, fizemos desobsessão, fizemos exorcismo e não adiantou nada. As pessoas podem ir, só vai ter eficácia se ela fizer. Não, mas ela participa até que ela... Ela frequentava a casa de segunda a sexta. Não é um estado do que aquilo que podemos falar, é a prisão que ela colocou. Qual a prisão? Eu vivi a vida inteira com esse homem, quando ele morreu me deixou na miséria. Era isso que passava na mente dela. E ela acreditou nisso. Foi assim. Ela se aprisionou na dor material, naquilo que é matéria. E se ela pensa assim, os espíritos que pensam assim encontram conforto nela. Percebe? E essa história que eu narro a vocês pode parecer um tanto quanto fora de contexto. Porém, se vocês analisarem, em toda a tua família tem alguém assim. Quer um quadro de a pessoa que é assim? Ela começa a acumular coisas. Ela não consegue se desfazer de nada. Ela acumula roupa, ela acumula lixo, ela acumula tudo. Porque na casa dela virou umbral. E a região umbralina espiritual se transmuta para a região física. A sujeira espiritual se transmuta para a sujeira da casa. A pessoa entra num estado depressivo que não limpa a casa, que começa a acumular, e ela fica refém da própria sujeira. Então, antes do evangelho no lar, é a faxina física, a faxina do lar, da casa. Porque senão você vai ficando. Aí a hora que você percebe é umbral. E se nós olharmos São José do Rio Preto, está assim de umbral. Na crosta não, nos apartamentos por aí. Na casa. Fruto da mente. Fruto da raiva, da ira, da vingança, do inconformismo. Porque é isso que te leva ao estado umbralino. É a raiva, a ira, a vingança. Se eu vibro isso, quem que está comigo? Percebe? Disse agora há pouco, a grande mudança é mudar o teu pensamento. Se aqui está ruim, vai para cá. Mude a polaridade do pensamento. Você resolve quase 50% dos acontecimentos trágicos da tua jornada. Mudar o teu pensamento. Se você não muda o pensamento, você somatiza. Somatiza, vira um embaraço de espíritos. Embaraço de espíritos. Você chegava no apartamento, os espíritos falavam, oba, saia correndo. Literalmente, eles iam embora. É cômico, mas eles se viam libertados.
Nós colocávamos ela na Umbanda, passávamos ela na apometria, ela tinha todo dia que estar na casa. Todo dia. Ela entrava na casa, saía bem. Chegava na casa dela, olhava para a foto do ex-marido, já era. E o ex-marido dela, o espírito do ex-marido dela? É outro caso. Ele não está na sala porque Deus é bom. Imagine assim. Nós aprisionamos espíritos. Nosso pensamento aprisiona o espírito. Nós temos o costume de acreditar que tudo que acontece de ruim é culpa do obsessor. O obsessor fala, mas eu não fiz nada. Por muito somos nós mesmos. É a nossa mudança. Nunca foi. Jesus não ensinou assim, cuida dos teus obsessores que você vai ficar bem. Cuida de você. Pega a tua cruz e siga. Faça a tua parte. Olha a tua obra. Procure ser melhor, procure ser gentil, procure ser benevolente, procure ser caridoso. Ama a ti mesmo, ama o teu próximo. Não fala para que você se livre dos obsessores. A libertação dos obsessores é o exorcismo, é a desobsessão. São esses apetrechos que nos é ofertado para ajudar vós encarnados. Mais nada. Nós tiramos obsessores, cai para a rua, tem mais. E mais, e mais, e mais. Ok? Mas o evangelho no lar é uma ferramenta indispensável para quem quer sair dessa sintonia. Mas não é só o evangelho no lar. É a santa no altar, é o terço, é a fé. O evangelho no lar é apenas o mecanismo que a religião espírita se vale para elevar a tua fé em teu lar, mas não é o único. Ok? Então temos a santa no corredor, temos a vela, é a fé. Quando ela tiver fé que as coisas vão ficar prósperas e ela vai ter dinheiro na vida algum dia, ela pode voltar a melhorar. Até esse caso... Mas se na casa dela mora ela e mais um. Morava ela e 2 filhos. Mas os outros fazem o evangelho. Então ela vibram bem. Sim. Esses espíritos não podem? Sim, acontecia isso. O menino dela tinha muita fé, o filho. Eram 3 quartos. O dela e o dos 2 meninos. O quarto dela estava intocado. Não tinha espírito nenhum no quarto dela. No quarto da filha tinha uns espíritos da filha, porque a filha estava quanto revoltada com a mãe. Então existia um pouco de espíritos, que era da filha, e o do menino não. O do menino estava limpo. Eles estavam todos na sala, porque cada cômodo pertencia a um encarnado. Eles estavam na sala. E se você me perguntar o que fazia a filha quando chegava, entrava, trancava a porta do quarto e lá ficava. O que fazia o filho quando chegava, entrava no quarto, ficava lá e só saía para comer e voltava para o quarto. Porque é um ambiente bom. Quem que ficava na sala? Ela. A hora que ela ia para o quarto, nada acometia, porque ela tinha um altar de Nossa Senhora. Ela era devota, ela era católica e tinha um altarzinho de Nossa Senhora. A fé dela, da infância, a protegia no quarto, mas na sala não. Na sala não tinha jeito. Os quartos dos meninos eram bem protegidos, o quarto dela era protegido por causa do altar dela, a sala não. Por isso que tem, às vezes, um espírito, um encarnado que chega e vai para um determinado cômodo e não sai de lá de jeito nenhum. Significa que ou lá é uma região enferma, ou alguma outra região do quarto é enfermo, ao ponto de lá ser melhor. Ok? O que podemos fazer? Alguns me perguntou, se eu acreditar que tudo é isso. Ok. Vamos fazer um altar em cada cômodo? Não. Não precisa. Vamos pôr fogo na casa. Vamos mudar de casa? Não. Não é essa a situação. Quando nós percebemos que em determinado cômodo de nossa casa está um quanto denso demais, nós precisamos levar uma santinha para lá. Nada muito monstruoso, mas podemos colocar uma santa, podemos colocar algo que conote a nossa fé, para que quando passarmos, olharmos e lembrarmos que aquele local está protegido. E aí nós vamos criando, através da nossa fé, a magia naquele objeto para que aquele local fique protegido. Aí nós fazemos isso, colocamos um terço na porta do quarto. Quando entrarmos, abrirmos a porta do quarto, o terço lá, nós lembramos que aquele terço terá a função de proteger o meu quarto. Na sala, um objeto.
Por quê? O objeto, ao entrar em contato com os nossos olhos, nos lembra a nossa mente de tecer a nossa fé. E quando nós colocamos a nossa fé no objeto, ela passa a ter força. Uma frase basta? Uma frase. Uma frase basta. Não é uma oração longa. Quando você coloca um terço na porta do teu quarto, na maçaneta, quando você vai abrir, ele chacoalha. Quando você assimilar aquele chacoalhar do terço com a tua fé, apenas o assimilar já está protegido. Você já colocou a fé. Quando você chega em cólera, quando você chega perturbado e abre o terço, ele vai te incomodar, porque ele está fazendo a função dele. Ele está mostrando a você que você está denso demais para entrar no quarto. Então o terço, ao abrir a porta, o chacoalhar dele vai te irritar. Ao qual, quando você estiver bem, o chacoalhar do terço vai ser como uma sinfonia para você. Percebe? E quando você começar a analisar estas pormenores no seu dia a dia, você passa a vigiar mais. Então, quando você coloca um terço na porta e coloca a tua fé, fala, esse terço vai proteger o meu quarto porque é meu reduto de sono. Eu preciso descansar, eu preciso estar em equilíbrio para o meu próximo dia. Aí você coloca a tua fé no terço, aí ele passa a te proteger. Quando você adentrar, ele chacoalhar e você ficar com raiva, você fecha a porta e vai rezar. Fala, opa, a minha fé está me avisando que eu não estou bem. Eu não vou levar isso para a minha cama. Eu não vou levar isso para a minha noite. Procure outro reduto e ore. Reze. Percebe? Então são pequenas coisas que você pode fazer. Pode ser qualquer objeto. Pode ser uma pedra, pode ser uma pirâmide, pode ser qualquer coisa. Ela esteja ligada à tua fé. Pode ser qualquer coisa. Dentro é algo que você faça uma semelhança com a tua fé. Porque você precisa ter um foco. Como nós não temos a capacidade espiritual por inteiro quando estás encarnado, você precisa de um foco. Então, eu digo do terço da porta porque ele é algo que você sempre vai tocar. Isso é muito bom. O católico sempre coloca, ao abrir a porta, a imagem, ao entrar na casa, para que você, vendo a imagem, você associe a tua fé. Ao entrar no corredor, uma santa no final, para você fazer associação. E o importante não é ter esses objetos, é saber que quando esses objetos te incomodam, é aí que vocês precisam estar atentos. Não é no objeto em si, é quando eles te incomodam. Porque às vezes você entra na tua casa, olha a imagem de Jesus e agradece. Às vezes você olha a imagem de Jesus e fala, o problema é aqui. É aqui que você não está bem. E a imagem te falando, ei, pare. Prostre seu joelho. Reze. É assim. Então você não precisa mudar de casa, não precisa jogar sal grosso, pôr dente de alho, essas coisas. Não. Você coloque pontos materiais em determinado canto de tua casa, associe ele à tua fé. A tua fé em Nossa Senhora, em Jesus, em Deus, em qualquer coisa. Coloque a tua fé. Porque quando você está bem, aqueles objetos vão passar despercebidos. Quando você não estiver, esses objetos vão te incomodar. Quando você estiver sobreatento do mal ou dos espíritos levianos, esses objetos que você colocou a tua fé, eles vão te incomodar. Aí você sabe. O que você faz? Ajoelha e reza. Não deu certo? Vem para a casa espírita. Vai para uma igreja, vai para uma missa, vai para um culto, vai para qualquer lugar. Mas procure ajuda. Então essas são formas que você consegue melhorar o dia a dia e estar pronto. Ok? É assim que funciona. Então, não precisa de muito. Só precisa daquilo que eu falei. A tua fé é a vela? Coloca a vela. A tua fé é um terço? Coloque. É uma imagem? É um imã de geladeira? Coloque. Deixe pontos fixos na tua casa e coloque a tua fé. Quando você passar e ver o objeto, é porque você precisa rezar por objeto. Falar, obrigado, Senhor, que estás me protegendo. Acabou. Estás naquele objeto. Aí aquele objeto vai ter essa magia. Essa magia sendo sua para proteger você, ela só vai te falar quando você estiver mal. Você está mal, ela te incomoda. Você vai olhar para a imagem de Jesus na parede e falar, nossa, opa, esse sentimento não é. O terço na porta, a hora que abrir, vai te incomodar. Opa, é aqui que eu preciso, é nesse momento que eu preciso de alguém, de uma igreja, de uma fé, de uma oração. É aqui. Ok?
Porque em grande parte da vida você não precisa muito ficar rezando. Você precisa quando os espíritos te envolvem, te enredam. Você tendo essas formas de precaver-se, de auxiliar vós na jornada, é muito benéfico. Ok? Acontece com terços estourarem na porta do quarto. Ok? Isso acontece. Quando acontecer isso, compre um terço mais forte, maiorzinho. Ok? Essa história da gente pedir um sinal pra Deus, a gente está no coração desesperado, sabe? Se cair uma pena, se um passarinho pousar, isso é... Não, isso é barganha. Não tem nenhuma eficácia. Às vezes aparece um sinal, é o espírito zombeteiro. Toma, tá pedindo, pega aí. Aí você fica com medo. Percebe? Fala, obrigado, pai, eu vou fazer isso, e é o errado. Aí você fala, nossa Deus, o sinal não era o certo. Não. Espírito bom nunca vai te auxiliar no que é a tua decisão. Entende? O espírito bom que te caminha do teu lado, que te assiste, ele não vai chegar em você e falar, olha, joga na Mega Sena esse número aqui. Qual o intuito? Por que nós podemos fazer isso para você e não podemos fazer as outras que nós amamos? Não. Se não podemos com um, não podemos com ninguém. É assim que funciona. Então, o espírito bom nunca vai te enaltecer, o espírito bom nunca vai tomar a decisão por você, o espírito bom vai chegar perto de você quando você estiver em conflito e vai falar assim, reza. Aí você vai ter uma vozinha falar, nossa, acho que eu estou precisando de uma oração. Ah, mas já era. Aí o espírito bom vai falar assim, reza. Aí você vai sintonizar, vai começar a rezar e vai perder a oração. O espírito bom vai falar, reza, reza. Se vai rezar ou não é decisão de vocês, é o livre-arbítrio de vocês. Nós não vamos incorporar e começar a rezar do nada. Precisa do aceite de vocês. Precisa que vocês nos façam a permissão ou escute. Agora, o espírito leviano, não. O espírito leviano vai chegar perto de você e vai falar assim, vai lá, vai dar certo. Nossa, você nasceu para isso. Nossa, você é tão bom. Nossa, olha que coisa bonita que você está fazendo. Ele está enaltecendo. Os pensamentos que enaltecem você não podem ser de espíritos bons. Porque um espírito bom vai enaltecer aquilo que nós vemos que é uma fragilidade chamada vaidade. Que nós vemos que é uma fragilidade chamada ganância. Que nós vemos que é uma fragilidade do encarnado, nós não podemos enaltecer. É colocar o encarnado na lenha, é colocar a lenha na fogueira do encarnado. Então nós identificamos as fraquezas dos encarnados e, em hipótese alguma, vamos levar ele na fraqueza dele. Correto? Agora os espíritos levianos, sim. Os espíritos levianos vão chegar assim, nossa, você é muito bom. Nossa, olha que obra, olha. Então isso você começa a tirar fora do seu pensamento. Começou pensamentos que te endeusa demais, começou pensamentos que te elevam demais, afaste. Afaste, porque você tem que ter a sua vaidade, você tem que ter você tem que querer progredir, mas você não pode se envaidecer, ok? Exato. Se a tua inclinação é a depressão, o espírito vai chegar, tá vendo? Nada que você faz dá certo. É a tua inclinação. Se você pegar um espírito encarnado otimista e vir um espírito falar, tá vendo, nada dá certo, ele fala, eu tento amanhã. Então, correto? Agora, o espírito leviano quer pegar um espírito encarnado otimista, ele fala, amanhã vai dar certo, amanhã você vai conseguir, amanhã dá tudo errado. Ele vai tentando minar o encarnado otimista. E o encarnado pessimista, ele vai minando com o pessimismo. O obsessor só pode colocar aquilo que vocês moram. Correto? Essa é a regra. Vamos lá no fundo e já vamos aqui. A hipnose do sono. Sim. Vamos deixar para a próxima quarta, porque o tempo acabou ficando curto para podermos explanar. Acabou indo para outros assuntos, ok? Aí a gente conversa sobre isso na próxima, no início da semana. Boa noite. Pegando o gancho dessas coisas, catalisadores espirituais, Sim. é visto que muitas cidades têm seus pontos de energéticos, né? Sim. Sejam cardinais ou ordinários, né? Sim. E casualmente na cidade de São José do Rio Preto nós temos alguns pontos de energia, né? Sendo que o primeiro ponto de energia seria onde é o fórum criminal hoje, que é no cemitério, né?
bem no centro da cidade. Nós temos o segundo ponto, que é o Damasceno, que também é no cemitério, onde tem uma igrejinha, inclusive, onde eu acho que é o Lar Santo Antônio, não me esqueci. Em linha reta nós temos o cemitério de Talhados, e do outro lado nós temos o Jardim da Paz. Sim. Acreditando-se que esse fórum no centro da cidade foi construído exatamente em cima, onde era um cemitério, o primeiro cemitério de São José do Rio Preto, dizem que aquele terreno lá nunca vai conseguir ser construído nada, porque quem construiu aquilo ali não tirou todas as ossadas que tinha embaixo. E dizem que muitos loteamentos que são feitos em outras cidades, sem ser São José do Rio Preto, que já foram cemitérios antigos, né, são considerados como loteamentos em que tudo que constrói lá não dá certo, as pessoas que moram lá, elas passam mal, adoecem, né, tipo uma radiação ou uma irradiação, se você quiser chamar assim. Então, realmente, dissipa-se com o tempo essa energia, que foi uma energia de sofrimento, que naquela época morria-se muito cedo, porque não existiam tantos recursos, existia escravidão, existia várias outras coisas, enfermidades que faziam-se sofrer, e às vezes colocava-se aquela coisa que era enterrado perto do cemitério, era quem era cristão, fora do cemitério, aqueles que eram pagãos. Então dizem que esse cemitério, dentro de São José do Rio Preto, ele precisaria urgentemente, fora do CDMI, fazer uma limpeza ali para que a cidade crescesse sem essa energia, da mesma forma que a Maceno, o bairro Maceno do Rio Preto, se expandisse mais, porque ali foi construído o segundo cemitério, onde nada consegue dar certo, só que é asilo. Inclusive, os velhinhos sofrem muito lá por causa dessas energias. E, infelizmente, só os velhinhos é que ficam lá, porque as pessoas que trabalham lá, muitas vezes, dá linha, porque diz que uma barulheira à noite que não dá para ficar. É verdade isso ou é só lenda? Eu vou contar uma história para ficar mais explícito, porque se trata de algo que é mais palpável aos olhos vossos. A maior fazenda de escravo de São José do Rio Preto, isso na época da escravidão, ela fica onde é o Plaza Shopping. Ok? Isso. Ali foi um dos senhores de escravos mais cruéis que essa região já teve. Ali tinha uma nascente de um rio. E esse senhor de escravos, ele, por ser muito cruel, ele não gostava de açoitar, ele gostava de afogar no rio. Então ele amarrava pedras nos pés dos escravos e jogava no rio e esperava morrer. E depois de uma semana, 10 dias, ele mandava outros escravos cortarem as pedras e deixavam em decomposição no que hoje é a avenida que sobe do lado ali, para que servisse de exemplos para todos os escravos que puderam pensar em fugir e etc. Era um modo desse senhor de escravos, que era diferente do que era permitido até pela lei do homem daquele tempo, que era o açoite. Ok? O que aconteceu com essa região? Os escravos que perderam a sua vida afogados e que foram com seus corpos expostos por toda a avenida hoje conhecida como Brasilusa, não perdoaram. E acreditavam que esse espaço geográfico era a causa da dor deles. Estamos há 100 anos atrás. O último escravo retirado dessa região fora retirado há 10 anos atrás. Quando retirou esse último escravo, a região começou a prosperar. Enquanto houveram espíritos que foram mortos desta forma, assassinados desta forma, aquela região não progredia. A região da Brasiluz e atrás do shopping, aquilo não teve progresso. Iniciou o progresso desta região há 10 anos. Imobiliário. Porque é preciso novos empreendimentos, novas energias, novas pessoas para o progresso. O que eu quero dizer com isso o progresso é inevitável. Porém, em regiões demográficas, aonde houveram esses desencarnes por crueldade, por maldade,
quem desencarnou tem todo o direito de ficar ali. E ninguém vai retirá-los, porque eles acreditam que ficando ali, eles vão esperar o seu Senhor retornar para vingar. Então era uma região com muita vingança, uma espera de vingança. Então tudo que abria comercialmente, todos os empreendimentos que haviam ali, não iam para frente. Até o próprio prédio do shopping ficou tanto tempo interditado. Até que retirou os espíritos de lá, até que... Então, esses espíritos, eles incomodam, mas eles têm todo o direito de estar lá, porque a sua vida se desenrolou lá. Como que eles despertam? Quando passa o tempo, eles falam, nossa, já passou tudo isso e eu estou aqui ainda? Esse foi, eu vou também. Então, não existe região nenhuma que não vai passar pela depuração ou pelo progresso. O progresso ele é inevitável, porque ele só é retardado ou estagnado quando espíritos fazem de tudo para que aquilo não fique. Vou dar um outro exemplo. Certa feita na casa, um consulente procurou que estava com um empreendimento de um loteamento em outra cidade e que estava dando tudo errado. E se tinha algo que nós pudéssemos fazer a ele. E nós prontamente fomos na região, espiritualmente, e analisamos que lá era uma outra grande fazenda de escravos. E que havia muitos escravos lá. Só que esses escravos estavam revoltados não com o senhor de escravos, mas com os soldados que eram para levar a eles a carta de alforria, com a lei de liberdade de 1888. Quando esses soldados que vieram do Rio de Janeiro, adentraram no interior, chegaram lá para libertar os escravos, eles mataram os senhores de escravos e assumiram as terras. Os soldados que estavam com a carta para dar liberdade, mataram os donos dos escravos e assumiram os escravos. E eles fizeram isso em muitas partes desta região. Ele saindo do Rio de Janeiro e vindo libertando escravos, ele falou, por que vamos libertar? Se é mais fácil a gente tomar conta. Nós somos a lei. Origem do coronelismo mais recente. E assim fora. E esses espíritos, eles estavam revoltados com os soldados. Então eles não queriam a prosperidade daquilo porque eles queriam a liberdade deles. E numa conversa espiritual para com eles, percebemos que eles estavam esperando a princesa Isabel, porque era aquilo que estava liberto, ofertado a eles. Então falamos ao consulente da casa, neste local, na praça pública que tu tens que fazer, porque é de tua obrigação, terás um busto da princesa Isabel. Esses espíritos que estão lá vão ficar na praça. Porém, ficando apenas na praça, todo o resto vai ser libertado. Ok? Ele falou, é só isso? Eu falei, não precisa pagar nada, não. Vai lá e põe o busto. Ok? Ele foi. Fez a praça, não colocou o busto. Vendeu todos os loteamentos. A prefeitura foi lá e interrompeu. Aí ele veio perguntar, estava tudo bem, o que aconteceu? Você colocou o busto? Esqueci. Então vai pôr. Colocou o busto, libera. O progresso é inevitável. O progresso é inevitável. As energias espirituais das tragédias da escravidão ainda limita alguns locais geográficos desta região. Mas isto é uma particularidade desta região. Não os cemitérios. Não é os cemitérios. Porque o cemitério por si só é o local de morto. Então você morre e vai para lá. A hora que você acorda, você vai embora. Não difere se os seus ossos estão lá ou se vira cinza, não importa. Você, em espírito, vai embora. Nessas tragédias, isso eu posso narrar alguns outros pontos de Rio Preto, que são muito mais densos do que o cemitério. O cemitério é apenas a alegoria maior para comover os irmãos encarnados, mas não são cemitérios. Os cemitérios têm a finalidade de recolher os corpos, os cadáveres, porque do pó veio, do pó retorna e está tudo certo. Lá não fica. Um livro, esse fórum antigo, que seria um elefante branco, porque as varas que estão ali já foram removidas. Exato. E aí existe uma facção contra fazer isso, porque ao demolir o fórum, teria que fazer uma limpeza no terreiro
iam encontrar vários e vários e vários corpos que deveriam ter sido retirados no passado, quando construídos, e não foram retirados. Então foi construído realmente em cima de corpos sem ter retirado. Você sabe por que não tiram o fórum de lá? Porque não compensa. A demolição daquele local não traria progresso nenhum, porque hoje em dia o centro perdeu a referência. Aquele terreno com aquelas proporções não é interessante comercialmente para ninguém. Por causa do custo da demolição daquele prédio é exacerbado para qualquer investidor. Se aquilo fosse... Ia ser feita uma praça, Sim. um logradouro. Mas aí a hora que você fala para o prefeito e mostra a conta, ninguém quer. Porque se você gastar a fortuna que vai gastar em fazer uma praça e deixar bocas desassistidas, não há nada. Verbas estaduais, né? Estaduais e federais. Aquela região, ela não tem mais essa energia. Ela já teve. A energia do fórum não está ligada aos ossos. Ela está ligada à quantidade de malfeitores que foram julgados lá por tantas décadas. Essa energia está lá. Então lá já teve assassinato lá dentro, já teve homicídio lá dentro, já teve suicídio lá dentro. Lá já teve muita energia naquela região. E se voltarmos um pouco mais, não no fórum, mas um pouquinho mais para baixo, na praça, mas pegando aquela região, era o mercado de escravos de São José do Rio Preto. Era ali. Se voltarmos para Maceno... Exato. Se voltarmos para Maceno, vamos encontrar uma outra grande fazenda de escravos. Se voltarmos aonde narrei a vocês aqui, na Brasiluz, outra fazenda de escravos. Os polos de fazendas de escravos são os polos que geram preocupação espiritual, e nem é uma preocupação. Apenas analisamos e todas as vezes que podemos, recolhemos esses espíritos. São espíritos escravos que foram assassinados de formas brutais e que não perdoaram. E ficam lá. Não há, não tem. Ele disse que não tiraram Mas isso, o que é... Quando você fala que está ligado aos restos mortais, é porque você precisa de alguma coisa para os seus olhos verem. Correto? Então é preciso falar, abre um buraco lá que você vai achar ossada. É óbvio, era um cemitério. Se abrir um buraco, você vai achar osso. Não tem relação, porque o sentimento que aprisiona um espírito numa região é a vingança. A vingança não está no osso dele. Não está nos restos mortais dele. Ninguém morre falando, ai, meu osso, não posso largar meu osso. Não. Eu quero matar quem me matou. É o sentimento que te aprisiona. Não é os teus restos, os teus despojos mortais. Exato. O que eu quero falar para vocês é que esta crença, ela precisa ter uma conotação material. O que é conotação material? Lá é um cemitério. Vai ter osso? Vai. Se você cavucar lá, vai ter osso. Assim como se você cavucar em um monte de lugar, vai ter osso. Então, é meio racional. Então, coloca-se para crer, para ver, para crer, a questão óssea. Mas não é. Se você analisar, aquela região prosperou muito. São bancos riquíssimos lá em volta. Se fosse o problema da região, não tinha banco lá. Correto? Ou o banco lá não ganhou dinheiro? Ok? E tem um banco dentro do fórum. Não tem mais, correto? Mas tinha um banco dentro do fórum. Será que ele não ganhou dinheiro dos funcionários públicos? Exato. Então, a prosperidade, ela não está limitada a isso. Agora, aquilo que o espírito acredita Então, assim, não é o fórum. O fórum tem outros problemas, mas não é esse. A praça, um pouco mais abaixo, era o mercado de escravos. Ali tem. Assim como a Cracolândia. Se você mergulhar na época de São Paulo, da escravidão, aonde se comprava escravo em São Paulo? Na Praça da Luz. Era o maior escravo, o maior mercado da América de escravos. São Paulo. Aonde? Onde é a Cracolândia hoje? É isso aí. Centro Velho de São Paulo. Na Praça da Luz. É lá que comprava escravo. Você saía aqui do interior e ia lá e comprava escravo. E vinha para cá. É assim que funcionava. Então aquela região é densa. Região densa, alguém dependente químico se aglomera. Vira Cracolândia. Que nem aqui também, lá na José Marcones, você fala que foi. Sim, mesmo local, mesma coisa. Lá é que tem Mais dependente Você químico. percebe que, geralmente, nesses lugares, constroem-se igrejas, capelas, geralmente para dissipar as energias ruins que estejam, né? Acredito eu. O que dissipa energia ruim é a fé, não é o templo. Mas antigamente a fé era consolidada
dada em construções. Sim, sim, né? mas essa fé não nos cabe mais ser como uma lógica. O que nos cabe hoje como lógica é a fé racional. Todo espírito teve uma história, ele pode perdoar ou não, e está tudo certo. Então, regiões realmente ficam mais estagnatárias, como disse a vocês. Essa região, ela começou a se desenvolver em 10 anos. Agora, ela não tem mais regresso, ela vai embora. Os espíritos que estavam nessa região não podem criar maldições nas famílias? Não, de forma alguma. Que fizeram sofrer? Olha, meu irmão, se maldição funcionasse, a gente nem reencarnava mais, destrói esse planeta e vamos para outro. Porque o que nós praguejamos os outros na nossa jornada... Não, eu digo assim, maldições de família é um espírito que ia se vingar de gerações para gerações, de gerações para gerações. Aí nós temos o processo obsessivo. Aí é um outro caso que podemos conversar outro dia. Aí são os processos obsessivos familiares. Mas aí é aquele caso de que um senhor de escravo fez mal a um grupo de escravos e esse grupo de escravos persegue ele e a família. Aí ele pode perseguir por uma vida, 2 vidas, 3 vidas. E isso acontece. Mas aí não é maldição. Aí é vingança mesmo. Aí é vingança. Ele quer se vingar e passa o tempo e o espaço. Mas mesmo assim o tempo vai se incumbindo de deixar as coisas longes e vai acontecendo que vai havendo perdão. Mas isso podemos falar sim, porque é bem interessante. Mas precisaríamos de mais tempo. Falei a vocês que ia ser curto porque o Douglas estava sem energia, daí entramos quase em 2 horas. Não tem jogo. Por isso que ele está aqui, olha que bênção. Ok? Vamos encerrar. Hoje não vamos ter os abraços, porque adentramos, era para terminar com 1 hora, e acabamos adentrando demais. Você vai ganhar um abraço e um beijo. Eu sei, você vai operar e já está tudo certo, vai dar tudo certo. Sim. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que a presença de cada um de vós que aqui está, juntamente com cada um de nós que aqui estamos, fazemos um grande oceano. E a nossa presença é uma partícula de H2O. E quando nos unimos, formamos o oceano. E esse oceano tem um nome, chama Deus, nosso Pai Celestial. E foi Ele que nos uniu aqui em sua presença na noite de hoje. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai